Última semente, 2920. Mournhold, Morrovim. Eles estavam reunidos no pátio do duque ao anoitecer, aproveitando o cheiro e o calor de uma fogueira de galhos secos e folhas verde amargos. Pequenas brasas voavam para o céu, pairando por alguns momentos antes de desaparecerem. Fui precipitado, concordou o duque, sobriamente. Mas Lorcan riu, e está tudo bem. Os Morag Tong não vão assassinar o imperador agora que meu pagamento a eles está no fundo do mar interior. Pensei que você tivesse feito algum tipo de trégua com os príncipes da Edra. O que seus marinheiros chamavam de Daedra pode não ter sido disse Sota Sil. Talvez tenha sido um mago de batalha desonesto, ou até mesmo um raio que destruiu seu navio. O príncipe e o imperador estão a caminho para tomar posse de Ald Lambazi, como nossa trégua concordou. É certamente típico do Cyrodiil assumir que suas concessões são negociáveis, enquanto as nossas não são. Vivek puxou um mapa. Podemos encontrá-los aqui, nesta vila ao noroeste de Ald Lambazi, Fervintil. Mas nós os encontraremos para conversar, pergunta Almalexia. Ou para fazer guerra? Ninguém tinha uma resposta para isso. 15 Última semente, 2920. Fervintil, Morrovim. Uma tempestade de fim de verão passou pela pequena vila, escurecendo o céu, exceto por relâmpagos que saltavam de nuvem em nuvem como acrobatas. A água corria pelas ruas estreitas até os tornozelos, e o príncipe teve que gritar para ser ouvido por seus capitães, mas a poucos metros de distância dele. Há uma pousada à frente. Vamos esperar lá até a tempestade passar antes de prosseguir para Ald Lambazi. A estalagem estava quente e seca, e movimentada com negócios. As garçonetes corriam de um lado para o outro, trazendo grefe e vinho para uma sala nos fundos, evidentemente animadas com um visitante famoso. Alguém que estava atraindo mais atenção do que o mero herdeiro do Império de Tamriel. Divertido, Juilek as observou correr até ouvir o nome de Vivek. Meu Lord Vivek, ele disse, irrompendo na sala dos fundos. Você deve acreditar em mim, eu não sabia nada sobre o ataque ao Portão Negro até depois que aconteceu. Nós, é claro, o devolveremos aos seus cuidados imediatamente. Eu escrevi uma carta para você nesse sentido em seu palácio em Balmora, mas obviamente você não está lá. Ele fez uma pausa, observando os muitos rostos novos na sala. Sinto muito, deixe-me me apresentar. Eu sou Juilek Cyrodiil. Meu nome é Almalexia, disse a mulher mais linda que o príncipe já tinha visto. Você não quer se juntar a nós? Sota Sil, disse um Dômer de aparência séria, vestindo uma capa branca, apertando a mão do príncipe e indicando-lhe um assento. Indoril Brindisi-Doron, Duque Príncipe de Mournhold, disse o homem corpulento ao lado dele enquanto se sentava. Eu reconheço que os eventos do último mês sugerem, na melhor das hipóteses, que o exército imperial não está sob meu controle, disse o príncipe após pedir um pouco de vinho. Isso é verdade. O exército é do meu pai. Eu entendi que o imperador também viria para Ald Lambazi, disse Almalexia. Oficialmente, ele está, disse o príncipe cautelosamente. Extraoficialmente, ele ainda está de volta à cidade imperial. Ele sofreu um acidente infeliz. Vivek olhou rapidamente para o duque antes de olhar para o príncipe. Um acidente? Ele está bem, disse o príncipe rapidamente. Ele vai viver, mas parece que vai perder um olho. Foi uma altercação que não tem nada a ver com a guerra. A única boa notícia é que enquanto ele se recupera, eu tenho o uso do selo dele. Qualquer acordo que fizermos aqui e agora será vinculativo ao Império, tanto no reinado do meu pai quanto no meu. Então vamos começar a concordar, sorriu Almalexia. 16 Última semente, 2920. Vrotr Nagan, Cyrodiil. O pequeno vilarejo de Vrotr Nagan saudou Cassir com suas casas coloridas empoleiradas em um promontório com vista para o trecho da planície montanhosa de Vrotarian e High Rock além. Se ele estivesse de melhor humor, a visão teria sido de tirar o fôlego. Do jeito que estava, ele só conseguia pensar que, em termos práticos, um vilarejo pequeno como esse teria provisões escassas para ele e seu cavalo. Ele desceu até a praça principal, onde ficava uma estalagem chamada Eagliscrai. Ordenando ao cavalariço que abrigasse e alimentasse seu cavalo, Cassir entrou na estalagem e ficou surpreso com seu ambiente. Um menestrel que ele ouvirá tocar uma vez em Gilverdale estava cantando uma velha melodia alegre sob as palmas dos homens da montanha.
Essa alegria forçada não era o que Cassir queria naquele momento. Uma mulher Dômer taciturna estava sentada na única mesa longe do barulho. Então ele pegou sua bebida lá e sentou-se sem ser convidado. Foi só quando ele fez isso que percebeu que ela estava segurando um bebê recém-nascido. Acabei de chegar de Morrovim, ele disse meio sem jeito, abaixando a voz. Estou lutando por Vivek e pelo Duque de Mornhold contra o exército imperial. Um traidor do meu povo. Acho que você me chamaria. Eu também sou uma traidora do meu povo, disse a mulher, erguendo a mão que estava marcada com um símbolo marcado. Isso significa que eu nunca poderei voltar para minha terra natal. Bem, você não está pensando em ficar aqui, está? Riu Cassir. É certamente pitoresco, mas quando chegar o inverno, vai ter neve até os cílios. Não é lugar para um bebê novo. Qual é o nome dela? Bosriel. Significa beleza da floresta. Para onde você está indo? Dvinen, na Bahia em High Rock. Você é bem-vindo para se juntar a mim. Eu poderia usar a companhia. Ele estendeu a mão. Cassir Fitley. Turala, disse a mulher após uma pausa. Ela ia usar o nome de sua família primeiro, como é tradição, mas percebeu que não era mais seu nome. Eu adoraria acompanhá-la. Obrigada. 19 e última semente, 2920. ALD Lambazi. Morrovim. 5 homens e 2 mulheres estavam no silêncio do grande salão do castelo. O único som era o rabisco de pena no pergaminho e o suave bater da chuva na grande janela panorâmica. Quando o príncipe colocou o selo de Cyrodiil no documento, a paz foi oficializada. O Duque de Mornhold irrompeu em um rugido de alegria, ordenando que trouxessem vinho para comemorar o fim de 80 anos de guerra. Apenas Sota Sil se destacava do grupo. Seu rosto não revelava emoção alguma. Aqueles que o conheciam melhor sabiam que ele não acreditava em fins ou começos, mas no ciclo contínuo do qual isso era apenas uma pequena parte. Meu príncipe, disse o mordomo do castelo, infeliz por interromper a celebração. Há um mensageiro aqui de sua mãe, a imperatriz. Ele pediu para ver seu pai, mas como ele não chegou, Juilek se desculpou e foi falar com o mensageiro. A imperatriz não mora na cidade imperial? Perguntou Vivek. Não, disse Almalexia, balançando a cabeça tristemente. O marido dela a aprisionou em Black Marsh, temendo que ela estivesse tramando uma revolução contra ele. Ela é extremamente rica e tem aliados poderosos nas propriedades colovianas ocidentais, então ele não poderia se casar com outra ou executá-la. Eles estão em um impasse pelos últimos 17 anos, desde que Juilek era criança. O príncipe retornou alguns minutos depois. Seu rosto traía sua ansiedade, embora ele se esforçasse para escondê-la. Minha mãe precisa de mim, ele disse simplesmente. Temo que devo ir embora imediatamente. Se eu puder ter uma cópia do tratado, eu a trarei comigo para mostrar à imperatriz o bem que fizemos hoje, e então a levarei para a cidade imperial para que seja oficializado. O príncipe Juilek partiu com as despedidas afetuosas dos 3 de Morrovim. Enquanto observavam cavalgando na noite chuvosa para o sul em direção a Black Marsh, Vivek disse, Tamriel estará muito curado quando tiver o trono. 31 Última semente, 2920. Dorsa Pass, Black Marsh. A lua estava nascendo sobre a pedreira desolada, fumegando com gás de pântano de um verão particularmente quente enquanto o príncipe e sua escolta de 2 guardas cavalgavam para fora da floresta. As enormes pilhas de terra e esterco tinham sido empilhadas na antiguidade por alguma tribo primitiva e morta há muito tempo de Black Marsh, na esperança de manter algum mal do norte. Evidentemente, o mal havia rompido em Dorsa Pass, a grande fenda na muralha triste e solitária que se estendia por quilômetros. As árvores negras e retorcidas que cresciam na barreira lançavam sombras estranhas para baixo, como uma rede emaranhada. A mente do príncipe estava na carta enigmática de sua mãe, insinuando a ameaça de uma invasão. Ele não podia, é claro, contar aos Dômer sobre isso, pelo menos até que soubesse mais e tivesse notificado seu pai. Afinal, a carta era para ele. Foi seu tom urgente que o fez decidir ir diretamente a Gideon. A imperatriz também o alertou sobre um bando de ex-escravos que atacavam caravanas que iam para Dorsa Pass. Ela o aconselhou a ter certeza de deixar seu escudo imperial visível, para que eles soubessem que ele não era um dos odiados traficantes de escravos Dômer. Ao cavalgar para as ervas daninhas altas que inundavam a passagem como um rio nocivo,
O príncipe ordenou que seu escudo fosse exibido. Eu posso ver porque os escravos usam isso, disse o capitão do príncipe. É um local excelente para uma emboscada. Juilek assentiu, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Que ameaça de invasão a imperatriz poderia ter descoberto? Os Akaviri estavam nos mares novamente? Se sim, como sua mãe, de sua cela no castelo Giovese, poderia saber disso? Um farfalhar nas ervas daninhas e um único grito humano agudo atrás dele interromperam suas ponderações. Virando-se, o príncipe descobriu que estava sozinho. Sua escolta havia desaparecido. O príncipe olhou por cima do trecho do mar de grama iluminado pela lua que ondulava em padrões quase hipnóticos ao fluxo e refluxo do vento noturno que soprava pela passagem. Era impossível dizer se um soldado em dificuldades estava abaixo desse sistema de vibrações, um cavalo moribundo atrás de outro. Um vento alto e sibilante abafava qualquer som que as vítimas da emboscada pudessem estar fazendo. Juilek desembainhou sua espada e pensou no que fazer, sua mente querendo que seu coração não entrasse em pânico. Ele estava mais perto da saída do desfiladeiro do que da entrada. O que quer que tenha matado sua escolta devia estar atrás dele. Se ele cavalgasse rápido o suficiente, talvez pudesse fugir. Estimulando seu cavalo a galopar, ele avançou para as colinas à frente, emolduradas pelas poderosas pilhas pretas de terra. Quando ele foi arremessado, aconteceu tão repentinamente que ele foi arremessado para frente antes mesmo de ter consciência do fato. Ele caiu vários metros além de onde seu cavalo havia caído, quebrando o ombro e as costas com o impacto. Uma dormência tomou conta dele enquanto ele olhava para seu pobre corcel moribundo, sua barriga cortada por uma das várias lanças que se projetavam logo abaixo da superfície da grama. O príncipe Juilek não conseguiu se virar e encarar a figura que emergiu da grama, nem conseguiu se mover para se defender. Sua garganta foi cortada sem cerimônia. Miramor xingou quando viu o rosto de sua vítima mais claramente ao luar. Ele tinha visto o imperador na Batalha de Bodrum quando lutou sob o comando de Sua Majestade Imperial, e este claramente não era o imperador. Vasculhando o corpo, ele encontrou a carta e um tratado assinado por Vivek, Almalexia, Sota Sil e o Duque de Mornhold representando Morrovin e o príncipe Juilek Sirodil, representando o Império Sirodil. Maldita seja a minha sorte, murmurou Miramor para si mesmo e para a grama sussurrante. Eu só matei um príncipe. Onde está a recompensa nisso? Miramor destruiu a carta, como Zul o instruiu a fazer, e embolsou o tratado. No mínimo, tal curiosidade teria algum valor de mercado. Ele desmontou as armadilhas enquanto ponderava seu próximo passo. Retornar a Gideon e pedir a seu empregador uma recompensa menor por matar o herdeiro? Seguir para outras terras? No mínimo, ele considerou, ele havia adquirido 2 habilidades úteis na Batalha de Bodrum. Dos Domer, ele havia aprendido a excelente armadilha de lança. E abandonando o exército imperial, ele havia aprendido a se esconder na grama. O ano continua em fogo da lareira.